2 Pedro, capítulo 1, verso 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Diga, multiplicada. Nesses últimos 2 meses eu preguei aqui 3 palavras, essa é a 4ª. Eu devia ter pregado elas na série. Mas essa é a 4ª palavra que eu falo de como permanecer debaixo do favor. Na primeira palavra, eu mostrei para você como a justiça própria e o espírito de condenação tiram você do favor. Quantos se lembram disso? Na segunda palavra, nós falamos de Hebreus 12, e mostramos para você que nós podemos nos separar da graça, e essa separação produz amargura. Eu te mostrei a relação entre amargura e separar da graça. Quantos se lembram disso? Depois, 2 ou 3 domingos atrás, eu preguei para você que mesmo, veja, não é só uma questão de permanecer no favor, mas é que quando você sai do favor, mesmo no tempo do Novo Testamento, você pode ainda experimentar maldição. E eu falei então de maldições em crentes. Quantos estavam aqui? Eu mostrei para você que o crente pode ainda experimentar maldição. Quando é que ele experimenta maldição? Quando ele resolve viver pelas obras da lei. Paulo diz claramente, lá em Gálatas, que os das obras da lei são amaldiçoados. Mas aqueles que creem na justiça da fé, recebem a bênção. Por que ele é amaldiçoado? Porque quem está vivendo pela lei, quem está vivendo pela lei, só pode ser abençoado se cumprir a lei. Mas Paulo diz que ninguém consegue cumprir a lei. Mais cedo ou mais tarde você cai. E Tiago diz que quem quebra uma lei, quebrou todas. E quando você quebra a lei, a maldição da lei vem sobre você. Porque a maldição é para aquele que não obedece. Por isso que Jesus veio para nos resgatar da lei. Não temos que viver mais debaixo da lei. E vivendo então na graça da justiça que procede da fé, nós podemos experimentar bênção. Amém, meus irmãos? Agora, vou ministrar a 4ª palavra. E eu vou dizer para você que você não apenas pode permanecer no favor, você não apenas pode ser livrado da maldição de quem está fora do favor, mas na verdade você pode até ter o favor multiplicado na sua vida. Você não precisa se contentar com o favor que você tem tido. Você pode ter mais favor de Deus. Você pode ter um favor multiplicado na sua vida. Não é maravilhoso isso? Isso significa que você não experimenta todo o favor que poderia experimentar. Não. Significa que o favor na sua vida, ele tem medidas. Você pode ter mais ou menos favor. Eu quero ter o máximo de favor que eu puder ter diante de Deus. Entende isso? Agora, como é que o favor pode ser multiplicado? Pedro nos dá a resposta. Então já vou começar a pregação te dando a resposta também. O que Pedro diz? Graça e paz. O que é graça, meus irmãos? Favor imerecido. Favor, graça, charis no original. Paz, graça e paz. Graça e paz caminham juntas. Sempre. Na verdade, esse é um sinal que você está desfrutando de favor, paz. Por que o ímpio não tem paz, diz a Bíblia? Porque não está debaixo do favor. Por que tem crente que vive atormentado? Porque está fora do favor. Tem crente ainda atormentado? Tem. A paz é uma chave espiritual fundamental para a sua vida cristã. Não dá para viver cristianismo sem desfrutar de paz diante de Deus. Paz com Deus. Muitos estão com medo do juízo de Deus. Muitos estão com medo da punição de Deus. Muitos estão com receio de não terem cumprido todos os padrões. E vivem então sem paz. Está o tempo inteiro com medo. Algo vai lhes acontecer. A expectativa do mal está no coração deles. Não tem paz. A paz é a chave espiritual. Por isso, olha para cá. É tão importante você checar quando você ouve a pregação. Quando você ouve a pregação, você sente justiça, paz e alegria no Espírito? Sim, porque o reino de Deus, diz Paulo, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ok? Isso significa que a mensagem correta do Evangelho sempre vai ser recebida no seu coração com paz, um santo alívio celestial, não com tormento.
Mas se depois de ouvir a pregação de alguém, você ficou mais atormentado do que estava, acredite em mim, ele não falou da mensagem do Novo Testamento. Então paz é uma chave espiritual. Por isso que o cumprimento de Paulo era sempre graça e paz. Porque a graça produz paz. E a paz resulta em saúde. Acredite em mim, a sensação de paz, ela envolve um bem-estar completo. Não dá para estar em paz doente. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quando eu fico doente, com algum tipo de doença, eu nunca tive nenhuma doença assim grave, mas às vezes uma dor de cabeça, uma gripe, alguma coisa assim, eu perco a minha paz. Aquilo tira a minha paz. Então a paz bíblica, no original a palavra é eirene, que é um nome comum de mulher, Irene. Paz em grego. Significa muito mais do que uma sensação ou uma situação de não brigar com ninguém, de não estar em guerra com ninguém. Não, paz é uma sensação de estar pleno. Uma sensação de harmonia completa, tanto na sua alma quanto no seu corpo. Então a paz de Deus envolve saúde para o seu corpo e para a sua mente. Envolve uma sensação de bem-estar completo. Essa é a vontade de Deus para nós, que experimentemos paz. E essa paz também pode ser multiplicada. Você pode ter tanta paz que dá para você e para quem estiver perto de você. De maneira que quando você chega, a paz de Deus chega junto com você. Não é maravilhoso quando alguém fala isso a seu respeito? Quando você chegou aqui, o ambiente mudou, a paz de Deus chegou. Eu falo, é porque eu tenho muita paz, tem para mim e tem para você também. Amém, irmãos? Mas eu quero focar no favor. Como é que o favor é multiplicado? Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Como é que a graça é multiplicada na sua vida? A graça é multiplicada quando você vê. Você precisa de ver. O conhecimento, no original essa palavra é epignosis. É mais do que um conhecimento na mente. É mais do que algo que você vasculha em livros. Não. É algo que você percebe no seu espírito. Algo que resplandece no seu coração. Quando você vê algo de Deus Pai, quando você vê algo da obra de Cristo e do caráter de Cristo, o favor é multiplicado na sua vida. Pastor, como é que eu posso multiplicar favor então? Fazendo mais? Não. Contribuindo mais? Não. Porque nossa lógica é essa, não é? Porque nossa lógica é sempre legalista. Queremos aumentar favor fazendo mais. Aumentar favor contribuindo mais. Aumentar favor orando mais. Mas qual que é o limite para você orar? O dia só tem 24 horas. Mas a multiplicação da graça não tem limite. Qual que é o limite para você contribuir? Suas finanças têm limite. Qual que é o limite para você fazer? Sua energia tem limite. Você quer fazer para receber favor? Não. Você vai multiplicar o seu favor conhecendo o Senhor. Amém, irmãos? O favor é multiplicado quando o seu coração é incendiado com a verdade do céu. Todas as vezes que o seu coração é incendiado e os seus olhos veem algo do Senhor, naquele momento, graça lhe é multiplicada. Então lembra disso. A maneira de ter a graça na sua vida, o favor multiplicado, não é por nenhuma obra sua, por nada que você faz, é unicamente por conhecê-lo. Então a oração nossa tem que ser a mesma de Paulo. Pai, me dá revelação, traz luz no meu espírito, eu quero ver Cristo, eu quero ver a obra de Cristo, eu quero conhecer a obra consumada, eu quero experimentar do Senhor. Quando isso acontece, o favor de Deus é multiplicado na sua vida. Quando dizem amém? Eu disse para você outras vezes e quero repetir, o favor é a coisa mais importante na vida de uma pessoa. Quem tem favor, as coisas acontecem para ele muito mais fácil. A Bíblia fala que José ficou diante de Faraó só uma hora. Uma hora que ele ficou diante de Faraó, ele encontrou favor. Virou o primeiro-ministro, o cara mais poderoso do Egito, em uma hora. Outros estavam tentando subir na carreira lá do Império Egípcio e nunca conseguiram. Sabe por quê? Não tinham favor. Quem tinha um favor pulou a fila inteira, em uma hora estava lá em cima do trono. Isso pode acontecer no seu trabalho. Outros estão tentando uma função, um cargo, uma projeção há muito tempo, estão labutando por isso. Mas se você tiver favor, Deus te coloca lá no momento.
Deus te coloca lá no momento. Como Deus faz isso? Não te interessa, a maneira de Deus é a maneira dele. Ele sabe como fazer. Esther, depois você lê o livro de Esther, e você vê quantas vezes a palavra favor é mencionada no livro de Esther, o tempo inteiro. Esther achou favor diante do rei. Quando o rei olhou para ela, Esther teve favor. Porque ela teve favor, ela se tornou rainha de todo o Império Persa. Porque ela teve favor, ela pôde salvar todo o povo judeu da destruição virtual que iria acontecer, da matança. Tudo porque ela encontrou favor. Eu sei que você pensa que precisa de dinheiro, mas você precisa de mais favor. Eu sei que você pensa que precisa de alguma coisa romper na sua vida, mas eu te digo, você precisa de mais favor. Eu sei que você está pensando que está precisando de casar, mas eu te digo, você está precisando de mais favor. Porque se você tiver favor, tudo isso vai acontecer na sua vida de maneira espontânea, sem peso, sem aquele esforço descomunal. Por quê? Está debaixo do favor. Outros vão criticar você por causa disso. Me lembro de um irmão, tem que distorcer um pouco essa história. Então eu me lembro de um irmão, o nome dele era Hans. Porque eu nunca conheci nenhum Hans na minha vida, então. E nós nos conhecíamos muitos anos, né, na igreja. Ele se tornou um missionário no outro continente, mas ralou igual um condenado. Um dia ele chegou, veio me visitar. Chegou aqui e falou, me mostra. Eu nem gosto de ficar mostrando nada, mas pensei, ele é muito meu amigo, vou mostrar para ele. Comecei a mostrar que o prédio, a rádio, a escola, os acampamentos, sei mais o quê. Ele falou, não, mas quanto custou tudo isso? Sei não, hoje deve valer aí, sei lá, perto de uns 80 milhões. Ele falou, para você tudo é mais fácil, né? Por que para você tudo sempre foi mais fácil? Agora eu ralo igual para ter, às vezes, uma ofertinha de um irmão de 50 reais, eu quase morro. E ele manda 2 meses, depois esquece de mim. E você está aqui. E na hora eu fiquei assim, até sem graça. Eu falei, o que eu falo para alguém? Que não foi eu que fiz, o que eu tenho a ver com isso? Vê se eu tenho poder de convencer alguém a dar uma oferta para comprar um prédio desse. Não tem não. Bem que eu tento, mas não tem. Não é falta de tentar não, eu me esforço. Falo oferta, né? Falo muita coisa, até ameaço, mas não funciona. Entende? É Deus que faz. Deus fez. Por que Ele fez? Eu obtive favor. Se é favor, eu não tenho mérito, porque o favor é sempre imerecido. Eu não mereço. Então eu disse para ele, filho, eu não mereço e você não merece, então vamos ficar em paz, nós dois não merecemos. Nós dois estamos no lucro. Você não merece e você não tem. Então você está reclamando de quê? Porque quem não merece e não tem, reclama de quê, na verdade? Porque se ele reconhece que não merece, por que ele está chateado? Porque você também não merece, você acha que tem que ter tratamento igual no céu. Não, se Deus quer dar sem merecer para um, Ele faz. Agora, isso não é fruto de uma escolha de Deus aleatória. Não. Você pode atrair o favor na sua vida. Como? Tendo o coração para conhecer o Filho de Deus. O Filho de Deus é a coisa mais importante. Tudo foi criado para Ele. Você pensa que é para você, né? Que você ainda é criancinha, acha que tudo é seu, mas não é para você. Tudo foi feito para Ele. Até você existe para Ele. Tudo no final vai ser para a glória dEle. O que tem acontecido aqui é para a glória dEle. Estamos reunidos aqui no nome dEle. Não estamos aqui no nome de Aloísio. Não estamos reunidos aqui no nome de Naor, nome de Marcos, de Luiz e Gonato. Não. Estamos aqui no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Por isso a Ele é toda glória. Entendeu? Se eu sei que o favor é imerecido, eu não fico preocupado em receber glória nenhuma. Eu só me alegro no favor. Porque o favor é um negócio que deixa você perplexo, o diabo enfurecido e o carnal com inveja. Mas é assim que funciona. Eu quero mais favor de Deus. Quantos querem mais favor na sua vida? Mas eu sinto que o Senhor quer liberar coisas tremendas para nós. Eu vou te dizer uma coisa. Portas vão ser abertas para você. Se você simplesmente tiver favor. Favor. Triste é o crente que não tem o favor. Ah, mas aquele irmão largou tudo aqui. Foi ser missionário lá nos cafundós da África. Será que Deus não vê isso? Deus vê.
Mas lembra, o que faz multiplicar favor? É fazer ou ver. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ainda que você entregue o próprio corpo para ser queimado, você pode não ter favor. Ainda que você distribui todos os seus bens entre os pobres, pode ser que você não tenha favor. Porque não é pelo fazer. Você não vai comover a Deus pela sua obra. Você vai comover porque você conhece Cristo. E é só conhecer. Semana passada eu falei aqui da importância de ouvir. Muitos não estavam aqui, perderam. Aconselho você a ouvir essa ministração. A importância de você ouvir. Ouvir para ganhar fé. Mas ver é para ser transformado na semelhança dele. Amém, meus irmãos? A fé vem pelo ouvir. Ouvir a pregação. A fé é pelo ouvir. Mas ali o desafio é ver. Muitos de nós temos conhecimentos mentais. É preciso ver no Espírito. Quantos dizem amém? Agora, ver o quê? Lembra disso? O favor é o favor imerecido. Não é merecido. Se for merecido é lei do Velho Testamento. É favor imerecido. É graça de Deus. Nós temos que estar firmados nessa verdade. Qual que é o problema? O problema é que nós somos distraídos por muitas coisas que são bíblicas, mas que não são a verdade atual, a presente verdade. Pedro diz no verso 12, olha o que ele diz, vai para o verso 12. Coloca na revista e corrigida, por gentileza. Sabe onde coloca? Isso mesmo, obrigado. Pelo que não deixarei de exortar-vos, isso é Pedro dizendo, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas. Pedro está dizendo, eu não vou ficar pregando muita coisa para você não. Eu vou lembrar você, vou exortar você o tempo inteiro a respeito disso. Os apóstolos não se envergonhavam de repetir. Eu tinha vergonha de repetir. Hoje eu estou ficando desavergonhado com isso. Eu conto uma ilustração 10 vezes, parecendo que é novidade. Ainda bem que os irmãos são educados, né? Os irmãos ouvem assim, Mas por que eu faço isso? Porque você não veio aqui para ver outra coisa. Você veio para ouvir a verdade eterna. E essa verdade é essa. Pedro diz então, que ele vai sempre estar lembrando, ainda que bem as saibais, olha o que ele diz, vocês já estão sabendo, mas eu vou lembrar vocês assim mesmo. Vocês já sabem, já ouviram, já fizeram cursão, CTL, mas eu vou lembrar vocês assim mesmo. E estejais confirmados na presente verdade. O que eu queria mostrar para você, é que existe uma presente verdade. Pedro diz que nós temos que estar firmados e confirmados na presente verdade. Pastor, se tem a presente verdade, quer dizer que tem uma verdade do passado e uma verdade do futuro? Com certeza. A do futuro não sabemos ainda. Mas a verdade do passado, ela foi atual, presente, em algum momento do passado. Mas agora não é mais. Agora existe uma verdade presente, uma verdade atual. Quando você é firmado nessa verdade do presente, a graça do Senhor é multiplicada na sua vida. Você recebe medida maior do Senhor na sua vida. Mas qual que é o nosso problema? É que ainda somos seduzidos por verdades que não são do presente. De verdades que não são para agora. Deixa eu explicar isso para você. Houve no passado verdades que eram verdade presente naquele tempo, mas que hoje se tornaram verdades antigas. Mas não continua sendo verdade? Continua sendo verdade. Só que não é para nós mais, porque não é a presente verdade. Pastor, o que é a presente verdade? A presente verdade é a nova aliança. Daí o nome Nova Aliança. Essa é a presente verdade. É nessa presente verdade, diz Pedro, que você tem que estar firmado, que ele não vai cansar de exortar e nos lembrar. Entende? É a presente verdade. Tem uma verdade que não é do presente. Vamos entender isso melhor. Em cada dispensação, existia uma verdade que era para aquele tempo. Lá no Éden, Deus criou o homem. Deus criou o homem. Qual que era a verdade atual daquele tempo? O que o Senhor disse? De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não come,
porque no dia em que você comer, você morre. Essa era a verdade atual naquele momento. Se Adão, preste atenção nisso, se Adão não tivesse pecado, nós estaríamos no Éden até hoje, sim ou não? Sim. E qual seria a pregação que eu ia fazer? Porque eu continuaria sendo pastor e pregador. Qual que é a pregação que eu faria para os irmãos se nós vivêssemos no Éden, se o homem não tivesse caído? Eu ia pregar sobre Jesus? Não, Jesus não tinha vindo. Você ia falar o quê? Quem é Jesus? Você não ia saber, porque não era a verdade daquele momento. O que eu ia pregar? Eu ia dizer, olha gente, o Senhor falou para a gente comer de toda a árvore do jardim. Olha o tanto de árvore maravilhosa que o Senhor fez. E Ele falou que você pode comer à vontade. Come de tudo. Eu pregaria sobre os benefícios de você comer das árvores do jardim, de obedecer o Senhor. Olha, tem uma árvore muito legal, a árvore da vida. Prova dela. Sua vida vai mudar completamente. Mas eu sempre iria dizer no final, mas lembra, não come daquela árvore do conhecimento, porque no dia que você comer, você morre. Não coma dela. O Senhor diz, Ele falou, nós queremos obedecer. Eu ia perguntar, quantos querem obedecer? Você ia erguer a mão. Só que nós sabemos que o homem caiu. Quantos estão entendendo? O homem caiu. O homem caiu, a Bíblia fala que o pecado entrou no mundo. E com o pecado veio o quê? Veio a doença, veio a guerra, não é? Com o pecado veio a morte, veio o envelhecimento. Tudo isso é inimigo de Deus. Tudo inimigo de Deus. A morte é o último inimigo a ser vencido, diz lá em Apocalipse. Mas tudo inimigo de Deus. Ou seja, com o pecado, os inimigos de Deus entraram em cena. Mas Deus desistiu disso? Não. Deus liberou uma outra verdade. Agora tinha uma... Veja, o homem já tinha comido da árvore. Deus então agora fala outra coisa. Ele diz o quê? Que da semente da mulher viria o homem que iria esmagar a cabeça da serpente. Veja, é liberada a palavra ali. Da semente da mulher. Significa que seria da virgem. Porque o homem é que tem a semente, não é a mulher. Significa que seria a mulher virgem, porque Deus mesmo colocaria a semente nela, está apontando para Cristo. Aí, já não tem mais a verdade de comer da árvore, isso já tornou uma verdade do passado. Agora tem uma outra verdade, nós estamos aguardando o filho, Eva, você vai gerar o filho. Então Adão achou que Eva seria a mãe, mas não foi Eva, nem foi depois outras que vieram, passaram-se milhares de anos, até que veio Maria, e dela veio Jesus. Ok? Então veja, aquela era a verdade atual, naquele momento. Nós sabemos que depois Deus chama Abraão. De Abraão, Deus forma a nação de Israel. A nação de Israel estava no Egito. Deus tira, através de Moisés, e os leva lá para o Monte Sinai. Deus queria dar para eles o tabernáculo. Não existe nenhuma menção, em lugar nenhum de Êxodo, que Deus queria dar para eles a lei. Não, Deus queria dar para eles o tabernáculo, porque Deus queria habitar no meio do seu povo. Pouca gente sabe disso. O que Deus queria era habitar no meio do seu povo. Deus falou, vou te dar um modelo do tabernáculo, porque eu vou vir para habitar no meio de vocês. Assim como cada um tem a sua casa, eu vou ter a minha no meio de vocês. Não tem glória maior do que essa. Mas acontece, antes de Deus dar os 10 mandamentos, antes de Deus falar qualquer coisa, o que o povo diz? Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Qualquer ordem que Ele der, nós obedeceremos. A Bíblia fala que a partir desse momento, mudou o ambiente. Mudou o ambiente. Deus falou para Moisés, Moisés, ninguém chega perto da montanha mais. Não havia sido dado ainda os 10 mandamentos. Deus disse, ninguém chega perto da montanha. Qualquer que chegar, morre. Hebreus 12. Acho que Hebreus 12 mesmo. Diz, até o animal que tocar no monte, vai ser morto. Mas espera aí. O povo não pode chegar perto? Presta atenção na lógica bíblica. Deus queria construir o tabernáculo para habitar no meio do povo. E agora Ele diz que qualquer um que chegar perto morre. E mesmo assim, antes, Deus não estava longe do seu povo.
A Bíblia fala que quando Deus os conduzia até o Monte Sinai, no deserto, durante o dia, Deus era nuvem sobre eles. Durante a noite, era uma coluna de fogo para aquecê-los. Então Deus estava perto. Em nenhum momento Deus falou, ninguém chega. Em nenhum momento Ele disse, ninguém se aproxima. Em nenhum momento. Mas agora, Deus mudou a postura. Por quê? Porque o homem se encheu de justiça própria. O homem se encheu de mérito próprio. Ele está achando que pode cumprir as condições de Deus. Ele está achando que pode cumprir os mandamentos de Deus. Aí Deus fala, então eu vou te dar alguma coisa para ajudar você a perceber. E Deus então dá a lei para o homem. Por que a lei foi dada, diz Paulo? Romanos 3 diz que a lei foi dada para trazer pleno conhecimento do pecado. Porque o homem se achava bom, se achava justo. Até hoje tem gente assim. Até hoje o ímpio se acha justo, se acha bom. Até hoje você fala para o ímpio, você não merece a bênção. Ele demora para entender isso. Ele fala, como assim não mereço? Eu mereço sim, eu sou uma pessoa boa. Entende? Então a lei veio para mostrar que ele não era. E aí, na hora em que a lei foi dada, qual que é a verdade presente agora? Qual a verdade atual nesse momento? É a lei. O que tinha que ensinar agora? Obedece. Se não obedecer, a maldição te pega. Entendeu? É isso que se ensinava em toda sinagoga. É isso que se ensinava em Israel. Porque era a verdade presente. Era a verdade atual naquele momento. A verdade de não comer da árvore do conhecimento tinha passado. Já era passado. Não se aplicava mais. Entendeu o que eu estou dizendo? Não se aplicava mais. Agora tinha uma outra verdade, que é a verdade atual da lei. Ok? A lei durou 1500 anos. Aproximadamente. A Bíblia fala que a lei foi dada por Moisés. Mas, 1500 anos depois, diz a Bíblia, que a graça veio por intermédio do Senhor Jesus Cristo. 1500 anos depois começou uma outra dispensação. Ok? Há 2000 anos atrás, Cristo veio. E com Ele veio a graça. E no final do seu ministério, na última ceia, Ele estabeleceu uma nova aliança. Porque tinha uma aliança antiga. Tinha uma aliança antiga, mas agora Ele estabeleceu uma nova aliança. Amém, meus irmãos? Vocês estão me acompanhando nessa manhã? Pega aí sua Bíblia, vamos ler isso lá em Hebreus, capítulo 8, verso 7. O autor de Hebreus então nos mostra o que é essa nova aliança. Quais são as cláusulas da nova aliança? A velha aliança era muito simples. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de cumprires a tudo quanto está escrito neste livro da lei, então e somente então farás prosperar o seu caminho. Mas se você quebrar qualquer mandamento, há uma maldição para você. Deuteronômio 28. Essa é a velha aliança. Essa é a verdade que não é atual mais. Está entendendo por que eu estou falando de verdade atual? Pastor, por que você está enfatizando isso? Porque existe uma verdade presente, tem uma verdade atual, que não é mais o Velho Testamento, não é mais a lei, não é mais a velha aliança. A nova aliança é a verdade atual que Pedro está falando. E quando você permanece na verdade atual, na presente verdade, e você é confirmado nela, a graça de Deus é multiplicada na sua vida. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Olha que interessante. A lei é perfeita. O Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita. Mas Deus encontrou defeito em algo que é perfeito. Aqui está escrito isso. Se ela fosse sem defeito, não precisaria de outra. Mas ela era perfeita, mas Deus encontrou defeito. Isso é um paradoxo bíblico. Por que Deus encontrou defeito? A lei de si mesma não tem defeito, mas nós somos defeituosos. A lei é perfeita, mas você é imperfeito. E o que é imperfeito não é capaz de cumprir a perfeição. Deus então amou você. E Ele falou, tem defeito. E aí veio uma nova, verso 8. E de fato, repreendendo-os diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, lá no Monte Sinai.
pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Verso 10, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Aí o Senhor está dizendo, 2 pontos, esta é a aliança, essa é a nova aliança. Você hoje está vivendo na presente verdade da nova aliança. Não se deixe seduzir por coisas da velha. Os irmãos estão vendo aí, né? Construíram lá em São Paulo o Templo de Salomão. Pergunto a você, o Templo de Salomão é uma verdade atual ou uma verdade do passado? Você tem que estar firmado em qual verdade? A presente verdade. Então você investir 400 milhões de reais para construir o Templo de Salomão, é sair da verdade atual, é voltar para o passado, entendeu? Quando isso acontece, você perde o favor, não se iluda, o favor, porque você às vezes olha para outras pessoas que são muito ricas, e você pensa que tem favor, e não tem, isso é só nossa visão materialista, entendeu? Tem gente que tem dinheiro e não tem favor, tem dinheiro, mas não tem fome para comer comida nenhuma. Tem dinheiro, mas não consegue ter um sono tranquilo. Tem dinheiro, mas não tem paz na sua casa. Tem dinheiro, mas não tem nada, é miserável. Mas às vezes você não tem tanto dinheiro. Ainda que dinheiro faça parte também da bênção de Deus, mas o principal você tem. Você tem a paz, a alegria e a justiça na presença de Deus. Você foi enriquecido. Acredite em mim. Eu sei que parece cômodo falar isso quando não tem dinheiro, né? Quando não é tão rico. Mas acredite, essa é a verdade. Ok? Então, não fique observando outros, né? Que tem 400 milhões para fazer um prédio desse. E nós que às vezes estamos com dificuldade para construir um prédiozinho de R$1 milhão. Aí você fala, tem algo errado. Não, não tem nada de errado. Nós estamos firmados na presente verdade. É isso que importa. Nós seguimos os apóstolos. Não seguimos qualquer pessoa, não, seguimos aqueles que andaram com Jesus, que receberam a revelação da nova aliança. Quantos dizem amém? E o que é essa nova aliança, pastor? Então, 4 cláusulas são colocadas aqui em Hebreus na nova aliança. Vou pregar sobre elas uma hora dessa, mas hoje eu quero passar rapidamente. Olha o que diz, porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Primeira cláusula, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Primeira cláusula da nova aliança, você não tem que se preocupar, presta atenção, a sua natureza foi mudada, a lei de Deus está agora impressa em você. Pastor, não estou entendendo, explica isso melhor. Presta atenção, eu tenho minhas filhas, agora já são adultas, né, já são até mãe, uma delas já é mãe, eu fico vendo a minha netinha. Ela não gosta de certos tipos de comida. Então, ela não gosta, por exemplo, não sei, é só um exemplo, de brócolis. Ela não gosta. O máximo que você pode fazer é a lei fora. Qual que é a lei? Comerás brócolis. Aí se eu não comer, vai apanhar. É que a lei é isso. Entendeu? Isso é lei. A Bíblia fala que a lei só é dada para criança ou para marginal. Só esses dois que têm lei, segundo a Bíblia. Como você não é mais marginal, a lei não é para você. Mas se você ainda é criança, a lei ainda funciona para você, infelizmente. Mas olha para cá. A lei está fora dela. Comerás brócolis, está fora. Mas se você tivesse o poder de colocar dentro dela o desejo de comer brócolis, aí não precisaria de ter a lei mais. Não precisa de mandar ela comer brócolis. Ela vai comer brócolis. Sabe o que é a nova aliança? Deus não tem que proibir você de matar. Ele colocou o amor dentro do seu coração. Deus não tem que proibir você de roubar. Ele colocou dentro de você já a natureza de não roubar. Entendeu o que eu estou dizendo? Você não tem que preocupar com a lei, porque a lei já é parte da sua natureza. Apenas viva de acordo com a sua natureza. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, não entendi quando você falou que lei é para criança. Lei é para criança, adultos não precisam dela. Não vivemos mais com base nisso, não é verdade? Então, outro dia eu falei, o Velho Testamento é, amarás o Senhor teu Deus. O Novo Testamento é, eu sou amado por Ele. Mas a lei só tem poder por fora, não por dentro.
Ah, mas isso tem alguma importância? Só quando é criança. Por exemplo, quando a criança é pequenininha, ela não sabe ainda expressar amor. Então você tem que ensinar ela a beijar, é ou não é? Aí você fala o quê? Dá um beijo à mamãe. Vem cá, dá um beijo à mamãe. A criança sai correndo, você fala, volta aqui, dá um beijo da mamãe. Presta atenção, isso é lei? É. A criança talvez no primeiro momento vai fazer porque você está mandando. Entendeu? Dá um beijo no papai. Não é? Com criança, isso funciona porque ela não sabe expressar. Agora, imagina se eu tivesse que falar isso para o seu marido. Beijo sua mulher. Ah, não quero. Beija, rapaz. Não. Não, dá um beijo melhor nela. Aí você pega e dá o beijo. Eu pergunto para você. Você vai gostar disso? Você vai gostar disso? Você beijou só porque é lei, miserável. Se você fosse livre para não beijar, você não queria beijar. Então, a mulher não fica feliz quando o marido a beija, porque é lei. Está entendendo o que eu estou dizendo? Se a mulher não fica feliz, por que Deus ficaria? Por que Deus iria querer viver com alguém que só o obedece porque é lei? A vontade dele, na verdade, é andar com o diabo. Mas ele anda com Deus porque é lei, é obrigado. Mas se eu pudesse, eu queria andar com o diabo. Não tem sentido isso. Por isso que a nova aliança, você não quer andar com o diabo. Você não quer viver na carne, você não quer viver no pecado. Mas a lei foi inscrita no seu coração. Eu quero fazer a vontade de Deus. Como está entendendo o que eu estou dizendo? Segunda cláusula da nova aliança. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Na velha aliança, Deus era o Deus. Mas o povo tinha que ficar longe. Essa é uma afirmação muito poderosa. Quando Deus é o seu Deus, significa que Ele vai ser tudo aquilo que você precisa. Então você vai dizer, o Senhor, eu serei o seu Deus, e você será o meu povo. Então se você é povo de Deus, quando você estiver enfermo, Ele vai ser o seu Deus que te cura, para curar você. Se você é povo de Deus, Ele vai ser o seu Deus, quando você precisar de provisão, Ele vai ser o seu Deus provedor para suprir você. Porque Ele vai ser o seu Deus no meio da sua necessidade. Quantos creem que estão na nova aliança aqui? Mas alguns estão na nova aliança, mas não creem que são povo de Deus. Não creem que a lei está escrita no nosso coração. Não creem, é impressionante isso. Apesar de estar na nova aliança. E se você não crê, o favor não vem. É preciso crer. A única coisa que se exige de você é crer. Terceira cláusula, verso 11. Não ensinará jamais cada um. Tem alguém lá atrás? Ok. Não converse com o irmão que estiver aí atrás. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde a criancinha até o mais velho, desde o mais inculto até o doutor, todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Quantos creem que isso é verdade? Isso significa que na nova aliança o conhecimento do Senhor é intuitivo dentro de você. Por isso que eu não tenho que preocupar aqui em ficar te dando definição de Deus, ou te falando da Trindade, porque dentro de você, você já conhece a Deus. Você sabe o que é de Deus e o que não é, o que combina com Deus e o que não combina, o que está de acordo com a natureza dele e o que não está. É intuitivo, ninguém precisa te ensinar isso, você já sabe. É verdade ou não é, meus irmãos? E a última cláusula, verso 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Se Deus lembra, Ele é obrigado a julgar. Está entendendo? Se Deus lembra do pecado, Ele é obrigado a condenar. Mas aqui está dizendo que Deus não se lembra mais do seu pecado. Para Deus não tem pecado. Se Deus não lembra, não há julgamento. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não há condenação, porque Ele não se lembra. Eu sei que você lembra, eu sei que o diabo te lembra, mas Deus diz, eu não me lembro do seu pecado. Quando Deus lembra, Ele é obrigado a condenar você. Não só você, mas você, seu filho, filho do seu filho, filho do filho do seu filho. Até a quarta geração recebe o juízo, porque Deus lembrou.
Deus está vendo, está presente diante dele, mas agora Deus não lembra mais, não há memória diante dele do seu pecado. Não só você é abençoado, seu filho é abençoado, seu neto é abençoado, seu bisneto é abençoado, porque Deus não se lembra do seu pecado. Essa é a cláusula, presta atenção, que torna a realidade todas as outras. As outras 3 anteriores, elas só têm poder se você crer nessa última. Você não vai crer que Deus é o seu Deus se você ainda acredita que o seu pecado permanece diante dele. Você não vai crer que pode conhecer a Deus se você acha que o seu pecado permanece, você está separado dele. Você não vai crer que a lei de Deus está impressa no seu coração se você ainda acredita que o seu pecado é lembrado diante dele. Portanto, tudo depende disso. Eu quero desafiar você a declarar isso todos os dias: dos meus pecados ele não mais se lembra. Eu sei que alguns vão dizer: pastor, mas isso aí não vai estimular ninguém a pecar. Presta atenção, aquele que está na nova aliança, ele não quer pecar. Só o ímpio quer pecar. O filho de Deus quer fazer a vontade do seu pai. Quantos são filhos de Deus aqui? Porque você é filho, você quer cumprir a vontade dele. Amém, meus irmãos? Então veja, essas são as cláusulas da nova aliança. Nessas cláusulas aqui, quem vai fazer tudo que está escrito aqui? É você ou é Deus? Deus. Ele disse que vai fazer tudo. Eu vou ser o seu Deus. Eu vou inscrever a minha lei no seu coração. Eu vou esquecer o seu pecado. Tudo sou eu. Deus. Deus dizendo: qual que é a sua parte nessa aliança agora? Tem que fazer alguma coisa? Nada. Qual que é a única coisa que você tem que fazer? Crer. Mas crer na Bíblia não é fazer. Crer é apenas concordar com Deus. Eu concordo com Deus. Se Ele diz que esqueceu meu pecado por causa do sangue de Jesus, eu creio. Qual que é a resposta que você tem que dar sempre? É dizer o amém para a promessa de Deus. Quando você diz o amém e você declara que crê, você entrou na aliança com o Senhor e torna participante de tudo isso. Quantos dizem amém? Amém para a nova aliança? Isso é chave espiritual. Você entende que isso são verdades do presente. Muito cuidado com aqueles que te ensinam verdades do passado. Pedro disse para estar firmado na verdade atual. É a verdade de hoje. E a verdade de hoje é essa. Está me ouvindo? A nova aliança. Amém, meus irmãos? Pastor, mas você falou de multiplicar. De multiplicar o favor. Eu estava meditando. Qual o exemplo bíblico de algo que foi multiplicado? O exemplo mais conhecido é o exemplo de Eliseu. A Bíblia fala que Eliseu era discípulo de Elias. Eu não vou falar sobre isso não, mas você sabe, Eliseu e Elias simbolizam 2 alianças também. Elias é símbolo da velha, Eliseu da nova. Por quê? Porque Elias precedeu a nova aliança, ok? Eliseu, portanto, simboliza Cristo. Porque João Batista era o Elias que havia de vir. Portanto, Elias precedeu. O que veio depois de Elias é representante, ou seja, símbolo de Cristo. Ok? Isso é fácil você perceber. O nome Eliseu, a palavra Eliseu no original é Elisha. Elisha. Eli é Deus em hebraico. Jesus na cruz clamou o quê? Eli, Eli, lama sabachthani. Ok? Então, quando ele clamou Eli, ele disse: Deus, Deus. Eli. Elisha significa Deus é salvação. Shá é salvação. Deus é salvação. Você sabe o nome de Jesus, como é em hebraico? Yeshua. Ou Yeshua. Iê. Esse Iê é a abreviatura de Jeová, Yahvé. E esse Shua é Shá, que significa salvação. Então, Yeshua e Elisha tem quase o mesmo significado. Elisha é Deus é salvação. E Yeshua é Jeová é salvação. Só muda o primeiro. Por quê? Porque Eliseu é um tipo de Cristo no Velho Testamento. Ok? Você sabe, os milagres de Elias foram todos milagres de juízo. Todos de juízo. Todos de condenação. Por isso que ele
fazia cair fogo. Primeira coisa que Elias falou quando apareceu em cena: não vai chover em Israel, 3 anos e meio. Só milagres de juízo. Porque o Velho Testamento não tem poder para trazer bênção, só condenação. Eliseu, por outro lado, fez só milagres de graça. Só fez um milagre que envolveu maldição, só um. Ok? Os milagres dele foram todos de graça. Jesus também, todos os milagres dele foram milagres de graça e misericórdia. Só teve um milagre de Jesus que foi de maldição. Quem se lembra qual foi? A maldição da figueira. Ou seja, nem foi em pessoas, foi só um. Por quê? Porque Eliseu, simboliza Cristo. A Bíblia fala que Eliseu pediu porção dobrada do Espírito, da unção que estava sobre Elias. Nós sabemos, os irmãos que contam, eu não contei, eu estou apenas falando porque eu aprendi isso há muito tempo atrás, que Eliseu fez o dobro de milagres de Elias. Por quê? Porque ele recebeu a porção dobrada. Então Elias fez 7 milagres, incluindo subir ao céu. Eliseu fez 14, incluindo o soldado que caiu na cova dele quando ele já tinha morrido e ressuscitou por causa dos ossos dele. Então foi exatamente o dobro, porque foi porção dobrada. Agora, o que permitiu Eliseu receber favor multiplicado? O que permitiu Eliseu receber graça multiplicada? Não é? Receber unção multiplicada, receber porção dobrada. Vamos ler isso na Bíblia? Abre lá, 2 Reis 2, verso 8. 2 Reis 2, verso 8. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se pôs à borda do Jordão. E ele com aquele manto partiu as águas do rio, do mesmo jeito que Elias tinha feito, significando que ele recebeu a porção dobrada. Irmãos, olha, eu sou crente desde 1978. Eu devo ter ouvido muito mais do que 100 pregações sobre esse texto. E eu já ouvi muitas explicações. Por que Eliseu recebeu porção dobrada? Já ouvi muito disso. Não é? Nós mesmos aqui já falamos sobre isso no passado. Mas o Espírito Santo falou algo comigo nesses dias, um pouco diferente. O Senhor disse: fique atento só ao texto, não faça elucubrações. Eliseu recebeu porção dobrada porque ele era discípulo, porque, você sabe, os únicos que recebiam herança eram os filhos, os príncipes, filhos do rei. Os sacerdotes também, profetas não. O sacerdócio era de pai para filho, o reino era de pai para filho, mas o ministério profético não era. A única exceção na Bíblia foi Elias e Eliseu. No entanto, Elias falou para ele: olha, tem uma condição para você receber. Qual foi a condição que Elias colocou para Eliseu? Se você me ver. Se você me ver subindo, você vai receber. Mas se você não me ver, você não vai receber. Agora, presta atenção. As coisas de Deus às vezes são misteriosas. Eu acabei de falar que Elias e Eliseu simbolizam 2 alianças. Mas agora eu vou te dizer um outro aspecto. No momento em que Elias está subindo ao céu,
aí ele se torna também um tipo de Cristo, porque Cristo também subiu aos céus. Presta atenção. E ele falou o que para Eliseu? Se você me vir subindo, se você vê os carros de fogo, se você vê a glória, então você vai receber a porção dobrada. O que Pedro disse? Que o favor de Deus sobre você é multiplicado como? No pleno conhecimento, epignosis, se você ver a Cristo. Quanto mais você vê a Cristo, mais você recebe. Qual a palavra de Elias? Se você vê, você vai receber. Se você olhar e enxergar, você vai receber. Quanto mais o seu coração enxergar, quanto mais no seu espírito você vê Cristo, Cristo glorificado, quanto mais você vê-lo sentado à destra de Deus Pai, mais você vai experimentar favor multiplicado na sua vida. Outros irmãos têm favor, mas você vai ter favor multiplicado. Apenas porque viu. E aí, Eliseu falou o quê? Qual foi a reação de Eliseu? Ele clamou, não é? Volta por gentileza. Ele clamou, volta mais ainda. Vendo Eliseu clamou, meu pai, meu pai. Meu pai, meu pai. Ele não está chamando Elias não, viu? Alguns acham que ele está chamando Elias. Não, ele não tratava Elias como pai. Ele está chamando Deus. Ele está clamando a Deus. Esse clamor aqui é a Deus. E Eliseu fez algo que ele estava experimentando os poderes do mundo vindouro. Entendeu? Você sabe, nós lemos agora mesmo em Hebreus. Deus diz que vai firmar a nova aliança com quem? É com a igreja? Com quem que está escrito lá? Com a casa de Israel. Isso significa que no milênio, Israel vai experimentar o que você já está experimentando hoje. Isso significa que você está experimentando coisas do mundo vindouro também. Eliseu experimentou algo da dispensação que ainda viria. Quando ele viu Elias subindo, ele gritou, Abba, Abba. Abba é pai. Abba, Abba. Esse foi o clamor dele. Eu quero dizer para você uma coisa. Qual foi o sinal que ele recebeu aqui, a unção? Qual é o sinal que ele recebeu a unção? Não, o sinal foi que ele pegou o manto de Elias e partiu o rio. Não, o sinal que ele recebeu a unção foi quando ele gritou, Abba. Sabe qual é o sinal de que você também tem unção na sua vida? É que pelo Espírito de Deus você pode clamar, Abba. Olha o que diz lá em Gálatas. Gálatas 4, verso 6. Gálatas 4, verso 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama o que, meus irmãos? Abba. É precioso porque isso aqui está no original. Os tradutores não traduziram. Abba é uma expressão que Paulo usou. É pai em hebraico, mas é mais do que pai, é paizinho. A expressão é Abba. Presta atenção. Você quer ter favor multiplicado na sua vida? Fica firme na presente verdade. Sabe qual é a presente verdade? É que Deus não é mais o seu Deus só. Deus agora é o seu Pai. O problema é que nós clamamos muito a Deus, clamamos pouco ao Pai. Já reparou? Analisa, para um pouquinho e pensa. Como é que você ora normalmente? Você ora ao Pai ou ora a Deus? Eu observo muitos irmãos orando. Não faço isso para julgar, nem para condenar. E eu vejo que o relacionamento é sempre de Deus. Agora você sabe que Jesus só chamou Deus de Deus uma única vez? Uma única vez. Em todo o evangelho, quando ele vai orar, é Pai. Vai multiplicar o pão? Pai, te dou graças. Vai ressuscitar Lázaro? Pai, o Senhor sempre me ouve a oração. Não importa o que ele ia fazer, a oração é sempre Pai. Está no Getsêmani? Pai. Por quê? Porque ele veio para revelar o novo nome de Deus. Essa é a verdade atual. Presta atenção. Eu não estou dizendo que não temos que ensinar Velho Testamento, não. Eu, na verdade, sou especialista em Velho Testamento. Eu dou aula de Velho Testamento. Se tem uma coisa que eu amo é Velho Testamento. Mas eu não leio o Velho Testamento para falar da verdade antiga. Eu leio para mostrar Cristo no Velho Testamento. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Eu não leio para eu virar judeu. Eu leio porque eu já sou filho de Abraão pela fé. Entende?
Então, não estou dizendo que você não vai ler o Velho Testamento, os nomes de Deus. Já preguei várias vezes os nomes de Deus, e eles são preciosos, são poderosos, né? Jeová Nissi, o Senhor nossa bandeira, Jeová Jireh, o Senhor nossa provisão, El Shaddai, o Deus todo-poderoso, todo-suficiente. Essas coisas todas têm poder, e é necessário ensinar, mas nada se compara com a presente verdade. A presente verdade é que Ele não é mais Deus simplesmente no céu, mas Ele agora é o seu Pai. É isso que Cristo veio revelar. Ele disse: eu vim para revelar o seu nome, o nome que tu me revelaste. Qual o nome que Cristo veio revelar? Pai, Pai, Pai. Presta atenção, Jesus sempre tratou Deus de Pai. Lá na cruz, foi o único lugar que Ele chamou Deus de Deus. Quando Ele disse em aramaico, Eli, Eli, lama sabachthani, Ele estava dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que lá Ele clamou Deus meu? Porque lá Ele experimentou a separação por causa do pecado. É um mistério que não somos capazes de entender, mas a divindade foi cindida ali. O Pai derramou do seu juízo sobre Ele. Naquela hora não era Pai, naquela hora era só Deus. Mas Ele clamou Deus, para que hoje o Espírito de Cristo seja enviado ao seu coração, e você possa clamar Pai. Você não precisa mais de clamar Deus meu, Deus meu. Você não tem mais que chamar Deus de Deus. Mas se eu chamar, pode chamar. Presta atenção, não é questão de lei, eu estou te explicando, é questão de intimidade, revelação, de verdade atual. Quando você relaciona com Deus como Deus, é poderoso. Mas quando você relaciona como Pai, há um frescor envolvido. Há algo poderoso envolvido. Muitos oram e não sentem às vezes o toque celestial, não se admira. Por quê? Porque não é Pai, não está chamando de Pai. É preciso fazer como Eliseu. Abba, Abba. No meio da dificuldade chama Abba, não Deus. No meio da luta grita papai, não Deus. É isso que vai atrair a atenção do céu. Porque quando você assume a posição de filho, você também assume que possui uma herança. Há uma herança para você. Entendeu? Há um compromisso de Deus com você. Então sabe por que Eliseu teve a graça multiplicada, a porção dobrada na vida dele? Porque ele experimentou a nova aliança lá no velho. Ele experimentou ser filho lá no velho. Mas você agora está no novo, e você já foi feito filho. Amém? O que você tem que fazer agora? Apenas ver Cristo, conhecer Cristo e clamar Abba, Abba, Abba. Pai, Paizinho. Deixe que essa verdade transborde no seu coração. E apesar de eu estar chamando essa verdade de verdade atual, presente verdade, deixa eu ler para você um outro versículo, lá em Jeremias 3, verso 19. Projeta, por favor. Jeremias 3, 19. Falei para você que quando nós assumimos posição, quando é que nós nos tornamos herdeiros? Quando chamamos Abba. Quando você clama Abba, você está se posicionando para participar da herança. Olha o que Deus diz lá em Jeremias. Mas a mim me perguntava: como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a mais formosa herança? Como é que eu vou te dar a mais formosa herança? E ele mesmo responde: quando você me chamar de Pai. Pai me chamarás e não se desviarás. Quando você chamar de Pai, você vai experimentar a herança. Sabe, eu não tenho falado muito de recompensa nesses dias. Eu falei muito de recompensa no passado. Não tenho falado muito. Existe recompensa. Recompensa é uma coisa maravilhosa. Mas é que hoje é preciso desfrutar da herança. E a herança não é recompensa. Herança é para todo aquele que é filho. Quantos são filhos aqui? Então há uma herança reservada para você. E sabe o que é essa herança? Graça multiplicada. Graça multiplicada. Amém, meus irmãos? E essa verdade não é apenas a verdade atual, mas ela é a verdade eterna. Ela é a verdade última. Não haverá uma outra verdade. Nós já vivemos a revelação final de Deus. Paulo diz: o mistério que esteve oculto de séculos e gerações, agora nos foi revelado. Cristo em vós. Cristo em vós. Não haverá outra revelação. Essa é a verdade eterna. Por isso que Paulo, a Bíblia fala que ele passou muitos anos em Éfeso, pelo menos 3 anos. E depois ele vai embora. E quando ele vai embora,
Ele fala a última palavra. Essa também é a minha última palavra. Eu queria que tivesse um pouquinho de paciência comigo. Prometo que é a última. Atos 20, verso 28. Atos 20, 28. Crianças não ligam para comida. Eu gosto muito de chocolate importado. Mas eu não dou para minhas netas. Porque para ela qualquer chocolate é gostoso. Para mim já não é mais. Tem que ser chocolate bom. Sabe um sinal que você é criança? É quando você não percebe a qualidade da comida que você está recebendo. Quando você não tem noção do quanto custa ter essa revelação. E você está recebendo de graça aqui hoje. Mas tem algo tão importante lá fora. É sério. Eu não falo isso para minha glória. Eu não tenho glória nenhuma. Mas a mensagem que eu prego tem glória. A palavra que eu prego tem glória. E sabe o que eu louvo a Deus? Porque tem glória toda semana. Não é glória dia de conferência. Você vem para cá todo domingo você participa de uma conferência aqui. O que você tem, muita gente sonha em ter, mas estão morrendo de inanição. Mas aqui você é alimentado todo domingo. Mas se quiser sair, fique à vontade. Olha o que diz. Atos 20, 28. Atendei por vós, essas são as últimas palavras de Paulo para os líderes da igreja em Éfeso. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, e não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos, puxa vida, se levantarão homens falando coisas pervertidas, ou seja, no meio dos líderes da igreja de Paulo, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, Paulo diz, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas. 3 anos, Paulo pregou todo dia com lágrimas. Eu queria pregar mais com lágrimas, me falta. Agora ele diz, agora pois, encomendo-vos ao Senhor, e o que mais, meus irmãos? A palavra da sua, é a palavra de Moisés, é a palavra da lei, é qual palavra? Da sua graça. E ele fala, essa palavra tem poder para quê? Para vos edificar, e para dar o quê? Herança. Herança. Tem uma mensagem que edifica. Só tem uma mensagem que edifica, a palavra da graça. Nós estamos aqui para edificar a casa para Deus. Só há edificação genuína na sua célula se houver essa palavra da graça. Só há edificação de um testemunho vivo de igreja nessa geração, igreja do Novo Testamento, não ajuntamento, não grupo com placa na porta, não, igreja genuína, sendo edificada, onde os membros estão de fato ali conectados uns aos outros, onde há de fato vida de Deus fluindo, onde há liberar de favor, de palavra, de alimento, onde de fato a despensa do céu é aberta. Isso é a igreja sendo edificada. Só há edificação pela palavra da graça. Eu quero participar de edificação, mas não é só isso, a herança também é pela palavra da graça. Por que eu tenho pregado para você? Já são 4 anos falando todo domingo para você. Por que eu falo? Para que você possa experimentar herança. Tem algo que já é seu, já está à sua disposição. Você só tem que ouvir a palavra da sua graça. Qual é a palavra da graça? A presente verdade, a verdade atual. Você não tem que se contentar com o favor que você tem tido. Você é abençoado? Glória a Deus por isso. Mas não te contente com a bênção que você tem recebido, porque o favor pode ser multiplicado sobre você. Quantos querem essa bênção multiplicada? Apenas apegue-se a essa palavra da graça. A verdade atual é que Deus não é mais só Deus. Deus agora é o seu Pai. Vamos ficar de pé.